Estamos chegando no final de 2023, então vamos aproveitar, nos programar e dar um gás nos estudos antes de acabar o ano. Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Giovanna Natsumi e trago conteúdo sobre idiomas, cultura nipo-brasileira, viagens, vlogs e muito mais. Se você está retomando aqui para mais um Planeje-se Comigo, sejam muito bem-vindos de volta e vamos lá para nossas atualizações. Se vocês acompanharam os últimos vídeos de atualizações durante o mês, vocês viram que eu estava estudando 4 vezes por semana, né? 2 vezes japonês e 2 vezes espanhol, ou esse pelo menos era o planejamento. Eu acabei penando para seguir isso por conta, né, da rotina. Enfim, eu ainda tô me ajustando um pouco aqui e eu acabei alterando no meio do caminho para estudar 1 vez por semana espanhol, o aprendizado ativo, né? E 1 vez por semana o japonês, tendo aulas, praticando, tendo um estudo muito mais ativo, e isso tem se acomodado muito melhor para o meu aprendizado. Caso vocês não saibam, eu tenho um template aqui no Notion. Se vocês me verem olhando para baixo é porque eu tô olhando pro meu computador, tá? Mas eu tenho um template aqui no Notion que eu montei para ir acompanhando essa minha evolução, do que eu tô fazendo, o que eu tô estudando na parte de idiomas. E eu vou compartilhar aqui com vocês agora a tela. Como vocês podem ver aqui, a minha página do Home do Notion tá praticamente igual, não alterou muita coisa. Na verdade não alterou nada, né? Mas eu fiz algumas alterações aqui dentro das páginas específicas de idiomas. Então vamos primeiro para o japonês. Eu ainda não alterei esse negócio de dias estudados. Eu ainda não consegui dar uma olhada para ver qual que é o código que tá errado aqui. Mas enfim, estudos para outubro. Coloquei aqui revisar o básico, eu ainda tô fazendo isso. Rever a gramática, também estou vendo isso. E rever kanjis, confesso também, continua a mesma coisa. Então esses 3 eu vou manter agora para novembro. Aqui, né, os tópicos, eu dei uma atualizada. Então, por exemplo, kanjis N5, né, deixei ali como a gente tinha visto da última vez, gramática ativa. Eu acabei não adicionando aqui, mas eu tava utilizando aquele recurso lá, como que é o nome agora? JLPT Sensei. Vou adicionar aqui pra vocês. JLPT Sensei. Em termos de vocabulário, eu tenho visto naquele curso que eu falei pra vocês. Se vocês não viram, né, as atualizações, se vocês estão retornando, ou vocês estão vindo pela primeira vez pra este vídeo, eu fiz algumas indicações nos vídeos passados, falando sobre recursos, né, que eu utilizo. Tem alguns recursos de graça que eu tenho uma lista que eu fiz. Aí esse é um Google Docs, que eu vou deixar tudo linkado ali na bio, então se vocês quiserem achar, vai estar tudo lá. Eu também lembrei que eu comprei um curso da Udemy. Isso. Eu comprei um curso da Udemy em 2020, eu acho. Não, acho que foi 2021. Enfim, ali entre 2020 e 2021, que eu acabei não utilizando. Então agora eu estou vendo o curso. Então essa parte eu vou colocar aqui que está no Udemy. O vocabulário tem sido ativo. Aí, parte de leituras também, se vocês não viram. Tem aqui o meu livrinho que faz aparições em todos os vídeos, que são os contos, né, de primeira série, pra você ler em 10 minutos. Se vocês ainda não viram, volta alguns vídeos que vocês vão ver toda a explicação dele e tudo que eu tava lendo. Eu errei os números, né, depois eu consertei os kanjis dos números, tá? Sabei, Nissan, eu sei, né? Parte de aulas online, é o que eu falei pra vocês, eu tô fazendo pela Udemy. É tipo um curso de N5, como se fosse um curso normal. Aí eles explicam, tipo, vocabulário, expressions, como utilizar. Expressions pode ser traduzido literal pra expressões? Me ajuda aí. Eu e minha irmã, a gente tem uma piada entre a gente, né? Porque como a gente cresceu, assim, com vários idiomas ao nosso redor, a gente fala que a gente tem português avançado. Porque tem vezes que, tipo, as pessoas fazem algum tipo de piada, referência que a gente não entende. Ou a gente não tava aqui naquele momento em que aquela piada, aquele negócio surgiu, né? Aquele meme surgiu. Ou a gente simplesmente não entende mesmo. Então, aí as pessoas têm que explicar, né? Ou às vezes a gente usa, por exemplo, uma expressão em inglês, mas fala em português, tipo, tradução literal, e a pessoa não entende. Então a gente fala que a gente tem português avançado, né? Não é português nativo. Enfim, nós temos as aulas da Udemy, fala sobre gramática, sobre utilização, palavras, vocabulário, kanjis. É tudo em um só, né? Então essa parte de aulas online eu tenho feito com eles, mas é tudo aula gravada, né? Então não é uma coisa assim com o professor, né? Que tá, tipo, sanando questões específicas. Claro que eles têm um apoio ali, né? Desse curso que eu comprei, mas não é a mesma coisa que ter um professor ali ao vivo tirando suas dúvidas. Partes de vlogs, que aí é parte passiva. Eu continuo assistindo Kemono Mom. Esse mês eu não consegui assistir World of Mama, eu vi que ela postou vários vídeos e eu tava assim louca pra assistir, mas eu ainda não tive tempo. Ai, gente, esse mês foi meio louco. Não sei se vocês viram os vídeos do canal aqui ultimamente, mas eu e minha irmã, a gente fez aquele vídeo de receita de Halloween, eu trouxe vlog antigo. A gente tá preparando ainda pra filmar mais alguns. E eu tô numa loucura porque eu tenho várias ideias, quero colocar tudo em prática e eu não consigo. Mas voltando ao foco, teve também algumas indicações de vocês que eu tenho incorporado, que é o
Olha, tá faltando um i aqui. Fujikaze. Tem o Vaundy. Eu não sei se é assim que pronuncia. É assim que eu tenho pronunciado. E também essas duas foram recomendações de vocês. E o outro é o Enka, que na verdade eu fiz um conteúdo aqui que é tipo do Shorts. Aqui foi uma versão reduzida, então se vocês quiserem ver a versão completa eu explicando, vai lá pro TikTok ou pro Instagram, que lá tem a versão completa. Mas deu falando assim de músicas que não podem faltar em nenhuma festa nipo brasileira. Então eu acabei escutando bastante Enka, assim, músicas que a minha Batian escutava. Deu pra entender algumas coisas, foi bem legal, assim, escutar de novo. Tem, tipo, palavras que, pô, eu escutei quando eu tinha, sei lá... Não, eu já escutei mais recentemente, mas assim, que eu lembro de escutar mesmo, era tipo quando eu tinha uns 10 anos, assim, festa de família. E aí, escutando agora, com o conhecimento que eu tenho agora, né, de japonês, eu escuto algumas músicas e falo assim, caraca, dá pra entender. Ou tipo, tem algumas que eu falo, sketchy. Mas enfim... E eu queria, na verdade, trazer pra vocês um fun fact. Sabe o Fujikaze? Eu tava vendo, né, o kanji do nome dele, porque eu falei assim, nossa, que estranho, né, kaze. Será que kaze é o mesmo kanji de vento? E tipo, o nome dele quer dizer vento, né, tipo, brisa. Enfim, também... Kaze também pode ser, tipo, gripe, mas não vem ao caso. Provavelmente é relacionado a vento. E Fuji, eu pesquisei o kanji. O Fuji, do sobrenome dele, né, sem o i do final. Os primeiros, né, F-U-J-I, traduzido, né, tipo... Como é que fala? Romanized. Ele quer dizer glicínia, né? É o kanji de glicínia. E o último i é o i de, tipo, cidade, de, tipo, bairro. Então é, tipo, como se fosse bairro das glicínias e o nome dele quer dizer vento. Eu só achei, assim, super legal. Queria compartilhar com vocês. Bom, podcasts eu não tenho utilizado muito este mês, mas eu preciso atualizar eles aqui. Vou colocar aqui os podcasts que vocês me recomendaram, né? Depois eu coloco aqui. E também vou colocar aqueles que eu tinha mencionado nos vídeos anteriores. Ah, eu esqueci de colocar aqui a paniente. Pronto. Ok. E essa aqui é a parte nova do meu Notion, que é a parte de diário de estudos japonês. Não sei se vocês viram o vídeo passado. De novo, né? Eu vou fazer bastante referência aos vídeos passados, porque eu fui alterando, né, semana a semana, e eu fui trazendo essas atualizações pra vocês. Mas eu trouxe esse diário de estudos japonês, porque, na verdade, isso é um recurso que eu já tinha, né, quando eu estudava lá na Aliança Brasil-Japão. Eles sempre falavam pra gente fazer, tipo, um diário, assim, do que a gente aprendeu em cada aula, percepções. Aí eu trouxe isso pro espanhol, né, quando eu tinha começado no início do ano, e eu decidi trazer um online, porque aí fica mais fácil de eu perceber tudo num lugar só, né, já que eu tô juntando tudo no meu Notion. Vamos ver aqui na parte de outubro. Como vocês podem ver, eu só anotei uma vez, porque eu sou péssima em manter diários, mas eu estudei mais algumas vezes aqui, depois eu vou atualizar também. Essa daqui é mais pra gente dar uma olhada, né, no que eu fiz, no que eu avancei, pra gente poder programar pro mês que vem. Mas, como eu falei pra vocês, lição do Udemy, sobre o N5, que o nome da aula é Where is the Meeting Room, né? Onde está a sala de reuniões? A sala de reunião. Eu fiz essa aula no dia 17 de outubro. Aí aqui, né, eu coloquei essa coluna de percepções. Então eu coloquei aqui que muitas coisas de vocabulário e gramática eu lembrava do significado e da utilização. Os exemplos de cotidiano utilizados eu consegui acompanhar. Porque são, assim, frases bem simples, né? Tipo, utilizando, assim, cotidiano. Como vocês podem ver, tipo, é aula 3. Então, né? Eles têm, tipo, para cada aula, né? Eles têm vários subtópicos. E aí, cada subtópico tem, tipo, sei lá, uns 5 a 10 minutos. Então, é isso que acaba demorando. Aí, no meio, você tem, tipo, o quiz, né? Que seria, tipo, a avaliação deles, pra ver se você tá conseguindo acompanhar. Por isso que eu tô só na aula 3. E também porque, né? Eu acabei não fazendo as aulas, eu comprei, não fiz. Parte de dificuldades, eu coloquei que a pronúncia ainda está meio fora, né? Porque eu falei que faz muito tempo que eu não falo, então, querendo ou não, a pronúncia também dá uma caída. Parte da escrita, está precisando de mais prática. Nossa, gente, eu fui escrever, eu tenho um caderno, não sei onde que ele tá, mas eu tenho um caderno que é tipo de estudo de idiomas, que, nossa, minha letra em japonês, eu fui fazer hiragana, tava tão feio, mas tão feio, que eu falei assim, caraca, eu preciso de uma aula de caligrafia de novo. Eu coloquei como dificuldade que eu fico entediada fácil por ser algo que eu estou revisando. É por isso que eu nunca chegava assim a, sei lá, tipo, nível, teoricamente, vai B2. Eu sei que japonês seria, tipo, sei lá, N2. Mas, tipo, eu nunca chegava, tipo, a nível B2, tipo, C1 nos idiomas. Primeiro eu dava desanimada, aí eu dava uma desanimada por tempo demais. Aí, quando eu ia retomar o idioma, eu ficava entediada, né? Porque eu falava assim, meu Deus, eu preciso revisar isso, mas ao mesmo tempo eu lembro e eu não lembro. Aí eu achava melhor só começar outro idioma. That's my toxic trait. Mas enfim, agora eu tô
still fixing that. A gente tá vendo aqui, né, pra eu aperfeiçoar os outros antes de eu começar novos. E é isso, eu tô tentando lutar contra o meu tédio. Eu vou tentando incorporar, assim, algumas coisas, tipo, de novidade, tentando, por exemplo, montar frases. E eu confesso que eu não gosto muito do modelo tradicional de aula, aquela coisa assim, sei lá, tipo, the book is on the table, sabe? Eu não curto muito esse estilo de aula. Eu gosto mais, assim, de falar, por exemplo, chegar pra professora e falar assim, sensei, tô gostando de tal música. E aí ela fala assim, nossa, então vamos trabalhar em cima disso, né? Enfim, eu gosto de algo mais dinâmico, assim, mais adequado ao que eu tô ali naquele momento, conseguir inserir no meu cotidiano pra praticar. Enfim, eu tô entrando num rant aqui. Outra coisa que eu não adicionei aqui, que é tipo um recurso semi-ativo, eu não diria que é completamente ativo e também não diria que é completamente passivo. É uma conta que eu assisti no TikTok, que o nome da conta é Study with Sura Sura. Gente, é fantástico, é tipo, são vídeos curtinhos, né, tipo estilo TikTok, assim, estilo shorts. Ele vai ensinando, assim, palavras ou frases, tipo N5, N4, é tipo coisa assim bem básica, mas é muito gostoso. E aí, tipo, tem, às vezes eles colocam, ele ou ela, não sei, colocam uma lista, tipo, de palavras, por exemplo, frutas. Então vai lá e fala, budo. Aí vem uma criancinha, tipo, voz de criancinha assim, budo. É muito fofo, eu adoro. Eu tenho visto bastante vídeos deles. E eu acabei descobrindo também que essa pessoa tem também um canal aqui no YouTube, mas eu nunca acompanhei, também não sigo no YouTube, provavelmente deveria, né? Mas eu descobri pelo TikTok e eu tava acompanhando por lá. Aquele é um recurso que eu queria recomendar pra vocês. E aqui, né, o último tópico, eu acabei não adicionando, eu coloquei aqui só as coisas que eu estudei ativamente, mas eu queria adicionar aqui também parte de estudos passivos. Então, por exemplo, quando eu escuto uma música, se eu consigo identificar uma palavra, eu consigo identificar uma frase, só pra realmente ter... É o que eu falei no outro vídeo, né? Eu vou reforçar aqui, que fazendo esse diário vai dando pra gente um pouco mais de ajuda, assim, pra gente ver um progresso. Porque quando a gente tá estudando, muito focado no idioma, isso vale pra qualquer tipo de estudo, né? Mas, assim, aplicado aos idiomas, que é o nosso foco aqui, a gente, às vezes, não consegue ver um progresso. Por exemplo, eu e minha irmã, a gente fez aula de francês por 6 anos. Eu e ela, a gente sentia que, tipo, a gente ainda tava no básico, sabe? A gente tava terminando o B2 e a gente ainda sentia que a gente tava no básico. Precisou da gente ter um momento da gente estudar pra certificação, né, de francês, pra gente perceber o quanto a gente já tinha evoluído. Então eu acho que com esse diário de estudos, eu sei que eu me enrolei um pouco, mas espero que vocês tenham entendido a ideia, justamente você perceber o que você tá conseguindo progredir ao longo do tempo e também você perceber o que você tem tido dificuldades pra você poder melhorar aquilo, dar um pouco mais de atenção. Por exemplo, eu tava falando aqui, né, nesse diário de estudos japonês, que parte de vocabulário e gramática eu lembrava. E aí, pra mim, tipo, uma dificuldade que eu precisava melhorar é a parte de que eu fico entediada e também a parte que da pronúncia. Então, são coisas assim que a gente pode ir começando a se atentar pra ir melhorando os nossos estudos e otimizando também. É isso, eu vou parar agora com o japonês. Não. Último. E aí, eu queria adicionar aqui a parte também de estudos passivos, né, que é tipo, escutando um podcast, assistindo uma série, que nem eu falei pra vocês no primeiro vídeo, do Tanjiro falando de Nimotsu. E eu tipo, nossa, agora eu entendo o que é Nimotsu, sabe? Tipo, aí eu colocaria aqui, sei lá, assistir um anime hoje, data, aí você coloca data, coloca percepção. Eu consegui entender o que o personagem X, vamos falar assim, o Naruto. Eu consegui entender o que o Naruto falou, tipo, aquela frase que ele falou. Aí você pode colocar frase também pra você ver, por exemplo, daqui 1, 2 anos, olhar e falar assim, nossa, que incrível, né? Foi naquele momento em que eu aprendi essa frase, ou eu aprendi essa palavra. É assim, um momento que você fala, caraca, olha o quanto eu evoluí de 1 ano pra cá, ou 2 anos pra cá. É uma forma da gente poder mensurar sem ser cobrado, sabe? Sem ser aquela coisa da prova, de avaliação. E uma coisa que eu precisava colocar é ele. Mas eu confesso que dessa vez eu não tenho atualização nenhuma sobre ele. Eu continuo na mesma parte que eu parei da atualização do meio de outubro. A gente tá em novembro. Eu preciso evoluir nele. Eu tô animada pra ler, mas eu confesso, né, que eu tava sem tempo. Mas é isso, né? Eu só queria mencionar que ele tá parado, porque eu mencionei tanto nos outros vídeos, não ia mencionar nesse. Eu também quero colocar nessa planilha aqui, né, de diário de estudos, por exemplo, quando eu estudar, ler, falar assim, consegui ler 10 páginas sem consultar o Jisho, ou tipo, consegui ler um kanji sem usar aquela leitura do lado. Enfim, percepções e tudo mais. E você também pode colocar, né, as dificuldades, claro, pra você também saber onde melhorar, onde praticar. Ok, encerrei japonês, já falei demais, vamos para espanhol. Continua a mesma coisa nesse númerozinho aqui, mas vamos lá. Estudos para outubro,
Continuei revisando gramática, sim. Leitura, eu confesso que eu não comecei. Gente, por favor, me deixem recomendações de livros em espanhol nos comentários, tô precisando muito. Rever o básico, sim, iniciei. Ok. Eu confesso que eu queria muito fazer essa parte, né, de escrever, assim, sobre como foi o meu dia, 2 vezes por semana, mas eu não consegui fazer. Eu falei pra vocês que estava bem corrido. Parte de tópicos tá bem vazio, né? Eu preciso atualizar. Mas vamos lá. Gramática. Eu comecei... Deixa eu colocar aqui, né? Gramática e vocabulário, eu comecei sim. Eu só não lembro agora o nome do link. Eu vou deixar aqui pra vocês o site que eu tô utilizando pra estudar. É aqueles de recomendação que eu dei pra vocês. Porque eu tenho todo aquele Google Docs com os links, né, de tipo recursos de graça. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. Mas eu tirei de lá, né, eu vou colocar aqui, eu não lembro agora o nome. Mas eu tô utilizando lá, então eu vou colocar aqui por enquanto site do recursos grátis. Mesma coisa aqui. Aí depois eu atualizo, coloco o nome do site, que eu não lembro agora, não dá pra eu pesquisar. Parte de leitura, eu falei pra vocês que eu não iniciei. Vlogs, eu confesso que eu também tô procurando, então se vocês também tiverem recomendação de vlog em espanhol, por favor, deixem aqui. Journal Entry, não consegui iniciar, infelizmente, mas eu vou ver se eu consigo incorporar agora pra novembro. Músicas, esse daqui era uma música que eu tava viciada mês passado. Eu ainda gosto muito dela, eu ainda tô bem viciada nela, mas eu tô procurando variar um pouco. Tem então Solstício, e aí eu tenho uma playlist no meu Spotify. Eu tenho assim, canções em espanhol, eu tenho chanson francês, aí eu tenho Japanese songs. Desculpa. Que se eu colocar em kanji, ou colocar, tipo, hiragana, katakana, kanji, depois eu não consigo achar, né? Tipo, por exemplo, quando eu tô no trânsito, eu quero trocar de playlist, aí fica mais difícil de eu achar. Então eu deixo tudo, tipo, em respectivos idiomas, menos japonês e menos coreano. Tipo, coreano é basicamente K-pop, aí engloba tudo, né? Tipo, K-indie, K-hip-hop, sei lá, outros genres que eu escuto de Korean. E J-pop é a mesma coisa. Não, J-pop tem 2 playlists, J-pop e J-rock. E Enka. São 3. Eu preciso juntar tudo num só, né? Vou colocar como Nihongo no Uta. Eu vou colocar tudo numa playlist só. Vamos voltar pro espanhol, né? Eu tenho colocado aqui na minha playlist de espanhol. Eu vou colocar aqui playlist músicas. Não, era canciones em espanhol. Ok. Programas eu ainda confesso que eu não comecei. Gente, tá bem precário, né? Toda vez que eu falo que eu vou estudar, não dá. E aí aqui está, né, meu diário de estudos, como tinha no japonês. Vamos para outubro. Olha aqui, esse foi o dia que eu criei, porque foi o dia que eu tava estudando, né, depois que eu tive a brilhante ideia. E aí, ó, eu tinha até colocado uma capinha bonitinha. O espanhol, eu confesso que esse mês foi meio precário, coitado. Mas aqui, né, coloquei o tópico que eu estudei, então como eu falei, eu tô revisando, né, então é números, países e nacionalidades. Aí o dia que eu estudei, as minhas percepções, né, eu coloquei aqui, lembrando como escrever algumas coisas bem básicas, aprendendo novas expressões idiomáticas, consegui traduzir a explicação em inglês para o espanhol sem consultar. Aí minhas dificuldades, eu coloquei falsos cognatos, porque eu ainda tenho muita dificuldade, às vezes eu quero escrever alguma coisa, eu quero recorrer ao português. Palavras similares, acentuação de palavras. Tá, aqui era pra ser um fiz, peraí. Fiz shadowing. Caso vocês não saibam, shadowing é tipo um recurso que, por exemplo, quando você tá escutando um áudio, você vai e repete. Também eu aprendi lá na Aliança Brasil-Japão. Gente, lugar fantástico. Se vocês quiserem aprender japonês, se eu não me engano, eu acho que eles ainda têm aula online, mas se vocês quiserem também físico em São Paulo, vai lá na Aliança, são maravilhosos. Mas enfim, shadowing é tipo um processo que você vai repetindo depois, tipo, de cada áudio, digamos assim. A gente lá na Aliança, assim, usava áudios, né, da aula, então, por exemplo, falava assim, Honwa, doko desu ka? Aí a gente ia lá e repetia uma vez, tipo, depois de escutar uma vez o áudio. Honwa, doko desu ka? Aí a gente escutava de novo. Aí a gente repetia. Honwa, doko desu ka? A gente sempre repetia junto com o áudio. Esse é mais ou menos o processo de shadowing, que, de novo, né, no site que eu tô aprendendo espanhol, né, revendo o básico, ele tem esses áudios que dá pra fazer esse shadowing. Aí eu coloquei aqui que deu uma pequena travada em algumas palavras, porque desacostumei com a pronúncia. Sim, minha pronúncia de espanhol tá péssima. E realmente tem umas horas que, tipo, emenda algumas palavras, tipo, com R. Enfim, esse foi o único dia que eu realmente estudei e eu coloquei aqui. Eu acho que eu estudei alguns dias anteriores, porque essa
Se eu não me engano, essa aula é tipo a aula número 2 ou aula número 3. Então eu já tinha estudado alguns dias anteriores em outubro, mas só depois desse dia, né, do dia 16 que eu criei esse diário de estudos. Então não tem as anotações das sessões de estudo que eu fiz antes dessa data. Mas aí eu planejo aumentar aqui. Eu, na verdade, coloquei como outubro, mas eu tô pensando em fazer tudo pra 2023, porque, pô, faltam 2 meses pra acabar, né? E tecnicamente, as últimas 2 semanas de dezembro são meio complicadas pra estudar, né? Porque, pô, festa de final de ano ali, correria pra finalizar o ano. Então eu acho que eu vou deixar aqui como diário de estudos 2023. Bom, e aí agora para o meu planejamento, vou voltar aqui pro japonês, para o meu planejamento de estudos para novembro. Por mais que novembro já tenha começado, né? Teve o feriado no começo do mês, né? Que acabou atrapalhando um pouco. Eu vou colocar aqui estudos para novembro, porque a gente ainda tá no começo, ainda dá tempo. Vamos correr atrás. Como os objetivos de japonês ainda continuam o mesmo, que é tipo revisar o básico, ver gramática e tudo mais, eu vou colocar aqui algumas coisas mais específicas. Então, meu objetivo esse mês é manter aquela coisa de estudar uma vez por semana de forma ativa cada idioma. Então, vou colocar aqui estudar uma vez por semana. Forma ativa. Eu vou colocar aqui estudar uma vez por semana, forma passiva, mas tipo de uma forma intencional, não uma coisa assim, eu tô com tempo, vou estudar agora. É tipo uma coisa assim, sei lá, se eu estudei japonês na terça, então na quinta eu quero sentar e, sei lá, assistir um programa, assistir um vlog, alguma coisa que me faça praticar aquilo que eu estudei. Eu vou colocar algumas coisas mais tangíveis, porque como eu tenho agora as aulas online do Udemy, eu vou colocar aqui que eu quero pelo menos avançar 2 aulas, porque é o que eu falei, né, tipo, ele tem vários subtópicos dentro de uma aula. Então, eu quero avançar a aula 3 e a aula 4. Então, vamos realizar aula 3 e 4 do Udemy. Tem mais alguma coisa que eu quero colocar? Eu quero pelo menos terminar um conto do meu livro de japonês. Terminar de ler um conto do livro de japonês. Pronto. Esse daqui vai ser o meu estudo para novembro. Vamos agora para espanhol. Espanhol é a mesma coisa, né? Eu vou manter essas coisas. Estudos para novembro, então, de novo, né? Estudar uma vez por semana, forma ativa. E estudar uma vez por semana, forma passiva intencional, né? Então é tipo, no inglês a gente fala carve out time, é tipo, é que em português não existe tipo fazer tempo, né? Mas tipo, arranjar tempo pra tipo fazer esse estudo de forma passiva, né? Que é tipo assistir um vlog, escutar uma música, sei lá, escutar um podcast, alguma outra coisa assim, tipo que a gente não precisa estar necessariamente prestando total atenção, deixar isso intencional, não tipo, quando eu tiver tempo, porque é aquela coisa, né? Quando eu tiver tempo, nunca vai ter. Aí aqui eu vou deixar, tipo, eu quero fazer o journal entry ainda 2 vezes por semana. Eu ainda vou revisar a gramática. Eu vou colocar aqui que eu também quero avançar 2 aulas. Não, acho que aquele do espanhol dá pra avançar. Começo do mês agora? Tem mais ou menos 3 semanas. Tem feriado no meio. Eu vou colocar avançar 3 aulas. Fazer 3 aulas. Eu esqueci o nome do site, então vamos deixar aqui do site X. Não X, esse Twitter, né? Mas, tipo, vou colocar o nome dele depois. E aí, uma coisa que eu queria contar pra vocês é que, na verdade, como eu falei pra vocês, né, eu quero dar um gás nos estudos esse mês. E aí, eu queria tentar manter, porque eu sei que se eu aumentar pra 2 vezes por semana, eu não vou conseguir manter, e aí eu vou me decepcionar, e enfim, aquela grande bola de neve. Eu queria tentar fazer o seguinte, vendo que eu tô conseguindo manter uma vez por semana formativa e uma vez por semana forma passiva pros 2 idiomas, eu queria tentar alternar. Fazer, por exemplo, estudar 2 vezes forma ativa pro japonês essa semana, e uma vez forma ativa pro espanhol, e aí na semana seguinte inverter. Aí seria tipo uma vez formativa pro japonês, 2 vezes formativa durante a semana para o espanhol. Porque aí é aquela coisa, né? Tipo, a gente não vai aumentando de uma vez só, né? Tipo, eu tô empolgada e tal, né? Aí a gente não consegue por conta, né, do tempo, do cotidiano, né? Da rotina, das coisas que a gente tem que fazer, e a gente fica desanimada.
temporada, vai ser tipo um aumento gradual. Então, se eu ver que isso tá funcionando, aí pode ser que eu continue pra dezembro, se bem que eu falei, né? Tipo, dezembro é um pouco mais complicado de estudar, especialmente porque eu tenho tanta coisa planejada, tipo, festas e tudo mais, né? Então, tipo, a gente vai continuar nesse ritmo até o final de que mês que a gente tá? De novembro. A gente continua nesse ritmo, vou tentar aumentar um pouco, né? Tipo, não aumentar tudo de uma vez, tipo, nos 2 idiomas. Tentar aumentar um pouco até o final de novembro. Se eu ver que eu tô conseguindo isso, eu mantenho isso até mais ou menos meio de dezembro, quando eu conseguir ali estudar e conciliar essa parte de festas e tudo mais. Depois de janeiro a gente retoma, né, nesse ritmo e vai aumentando aos poucos os estudos. Bom, gente, eu acho que essas foram as minhas atualizações esse mês. É claro, né, não foi tudo aquilo que eu esperava quando eu comecei a série. Eu falei assim, não, eu vou estudar toda semana, 2 vezes por semana, vou estar super evoluída agora, né? Mas é a vida, acontece, e é aquela coisa que eu falei, né? Vou mudando os pequenos passos ao invés de tentar dar passos largos pra gente ir evoluindo nos estudos. Eu vou trazendo as atualizações pra vocês semanalmente, e aí ao final ou início de cada mês eu vou trazendo pra vocês esse planejamento geral, né? Pra gente fazer reprogramação, ver o que a gente pode melhorar dos estudos. E eu quero saber de vocês também, né? Como tem sido os estudos de vocês esse último mês, de outubro, se vocês têm conseguido evoluir, como tá o andamento, né, dos estudos dos idiomas que vocês têm estudado. E também, por favor, deixem aqui nos comentários recomendações de músicas, podcasts, vlogs, canais, shows, enfim, o que vocês puderem recomendar de qualquer idioma, deixa aqui que a gente vai se ajudando nesse estudo de idiomas. Deixe aqui nos comentários qualquer idioma que vocês estejam estudando, mas especialmente japonês e espanhol. Deixa aqui, a gente vai se ajudando, a gente vai montando essa comunidade, assim, de estudos. É isso, gente. A gente se vê na próxima. Tchau!